Fala pessoal, dando continuidade ao nosso caderno 9, vamos para o capítulo 3 falar sobre noções de estatísticas. Tá? Então aqui, relacionando fatos e números. Nós temos a estatística do tipo 1 e a do tipo 2. A do tipo 1 relaciona a contagem dos elementos envolvidos um a um. No caso aqui, como um exemplo, nós temos o censo populacional. Tá? E a do tipo 2, feito por meio de uma amostra, nós temos como um exemplo aqui uma pesquisa eleitoral. Então, no caso aqui, universo estatístico, também chamado de população, o universo estatístico é o conjunto formado por todos os elementos participantes do tema pesquisado. Então, nós temos aqui um exemplo. O exemplo 1 é o dado. Então, aqui, em um dado comum, o universo é o conjunto com todos os números. Então, todos os números do dado farão parte do conjunto. Então, no caso, 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Tá? Numa sala de aula, no exemplo 2, numa sala de aula, o universo é o conjunto de todos os alunos e o professor. Vai somar todos os elementos. E numa cidade, o universo é o conjunto formado por todos os seus habitantes. Tá? Então, aqui, dados estatísticos é um elemento do universo estatístico envolvido com o tema da pesquisa. Tá? Então, aqui, exemplo, universo estatístico ou população, dados estatísticos ou indivíduo. Então, aqui nós temos, desse lado, nós temos obras de Picasso, aqui tem o nome da obra, campeões mundial de Fórmula 1, temos o nome do piloto, e as novas cores de automóveis, aqui nós temos as cores. Então, amostra é um subconjunto do universo estatístico. As amostras são usadas quando o universo estatístico for muito grande ou infinito. Quando a coleta de todas as informações for muito dispendiosa, ou ainda, quando o tempo gasto para a coleta for tão grande que desatualize a informação, a escolha de uma amostra significativa que represente com fidelidade o universo é uma importante preocupação de uma boa pesquisa estatística. Então, nós temos aqui variável. É o tema estudado, objeto da pesquisa estatística. Exemplo, local para expor um produto em um supermercado, meio de transporte usado para ir à escola, temperaturas ou medidas nos dias de inverno, quantidade de chuva de uma cidade, número de páginas de um livro. Então vamos aqui. Organização dos dados. Nós temos um rol. Rol é como se organizam os dados de uma pesquisa. Tá? Então aqui, quando a variável é quantitativa, ou seja, quando a informação dada pode ser representada por um número ou rol, o rol é a organização desses dados em ordem crescente ou decrescente. Se a variável não puder ser expressada de uma forma de números, não pode fazer em rol, quando os dados não são cores, por exemplo. Então vamos lá. Exemplo 1 aqui. As idades em anos dos alunos de piano da Dona Olga. São 12, 13, 15, 12, 16 e 13. Botando isso aqui em rol, vai ficar em ordem crescente. 12, 12, 12, 13, 13, 15 e 16. Tá? Então, tabela de organização de frequência. Exemplo 1. Então, vamos lá. As idades em anos dos atletas da escola. Então, nós temos aqui distribuição de frequência. A idade dos atletas e a frequência deles. Então, aqui nós temos idade 16. 16, quando eu quero dizer frequência, eu tenho a frequência de 1, eu quero dizer que apenas um atleta da escola tem 16 anos. Tá? E aqui, no atleta de baixo, que tem 17. Quando eu digo que os atletas da idade que têm 17 anos, eu quero dizer que tem na frequência que são 16 pessoas, 16 atletas têm 17 anos. Tá? E a frequência ela vai dizer quantos elementos se encaixam naquele outro determinado conjunto. Então, a frequência de 1 quer dizer que tem 16 anos. Então, um atleta tem 16 anos. 16 atletas têm 17 anos. 19 tem 18 anos. 12 tem 19 anos. E assim sucessivamente, tá? E aqui, ó, total, a gente chama de FT, tá? Que é a frequência total. 50 atletas. A tabela também pode ser organizada
pode trazer frequências acumuladas. Então, vamos dizer aqui, o que significaria frequência acumulada? Se a gente reparar aqui, ó, um atleta tem 16 anos. Quando nós passamos para a linha de baixo, quer dizer o que aqui? Vamos lá. Nós reparamos aqui, nós temos 16 atletas têm 17 anos. Como eu quero falar frequência acumulada, eu vou pegar esse elemento e somar com o de cima. Então, se aqui eu tenho um atleta com 16 anos, um atleta com 16 anos, e embaixo tem 16 atletas com 17 anos, quando eu faço a frequência acumulada, nós vamos ter o 16, que era os atletas com 17 anos, mais o atleta de cima. Então, a frequência acumulada é pegar todas as casas próximas e somar com as anteriores. Então, aqui, nós temos aqui 16 mais 1, 17. Então, voltando para a tabela anterior aqui, ó, 19 mais os 17, que é esse 16 mais esse 1 aqui, vai dar 36. E assim a gente vai sucessivamente, tá? Até chegar ao número total, que é a frequência total, tá? Que são 50 alunos. Também, as tabelas também podem trazer frequência relativa. O que seria a frequência relativa? É a gente tirar a porcentagem desses alunos, tá? Que no caso aqui, nós temos um aluno tem 16 anos e o total de alunos são 50, então nós podemos fazer que 50 atletas estão para 100%, assim como um atleta está para X%. E assim nós multiplicamos o cruzado, fazemos uma regrinha de 3 e chegamos nesse valor aqui, tá? 2%, 32%, 38%, 24% e 4%, tá? O número total de alunos sempre serão 100%. Essa outra tabela aqui, a altura dos jogadores de time de basquete da escola. Então, aqui nós vamos ter a altura dos atletas e aqui nós vamos ter a frequência absoluta deles, tá? Então, o que eu quero dizer aqui? Isso aqui significa que entre 1,60 m e temos um espaço de 1,60 m e 1,70 m, nós temos dois jogadores de basquete que estão dentro desse espaço. Então, nós temos um espaço de 10 centímetros, tá? Então, isso aqui nós vamos dizer, esse símbolozinho aqui, ele vai dizer que começa nesse número aqui, 1,60 m, e termina em 1,70 m, tá? Só que como ele aqui embaixo está aberto, esse 1,70 m não entra. Então, aqui só vai ser de 1,60 m a 1,69 m, tá? Então, dois jogadores de basquete estão dentro desse espaço aqui. Na linha de baixo, de 1,70 a 1,80, temos 3. De 1,80 a 1,90 temos 7. De 1,90 a 2 metros temos 5 jogadores. De 2 metros a 2,10 temos 3 jogadores, totalizando 20 atletas de basquete, tá? A altura dos jogadores do time de basquete da escola. Então, observações. Esses jogadores têm altura entre 1,60 e 2,10, tá? Metros de altura. A diferença entre a maior medida e a menor medida da amostra é chamada de amplitude. Então, amplitude é sempre o espaço do intervalo, do menor para o maior intervalo, tá? Então, aqui, a diferença entre o limite superior e o limite inferior de uma classe é chamada de amplitude de classes. A classe inicial, que contém os dois jogadores com alturas entre 1,60 inclusive, então esse 1,60 aqui, ele está incluso nessa pesquisa, e 1,70 não incluso, que é aquela partezinha aberta que eu mostrei, tem amplitude de 0,10 metros, que no caso seriam 10 centímetros. Né? Então, aqui no caso aqui, ó, onde eu mostrei, esse aqui entra e esse aqui não entra nessa classe. Ele vai passar a entrar só nessa classe de baixo. Então, aqui temos 1,70 e 1,80. Tá? Pictogramas. Um pictograma é a imagem que representa o conceito ou uma ideia. É uma forma de representar informações por meio de símbolos e figuras. Então, aqui, extensões de linha e metrô. Nós temos aqui Xangai, isso aqui é a extensão deles, né? 420 quilômetros de linha de metrô, até chegar aos outros. Isso aqui, pictograma nada mais é que isso aqui é uma representação, tá? de como mostrar os dados. Gráfico de barras, aumento generalizado, variação de números de casos entre 2015
e 2016 em porcentos, né? Então vamos ver aqui. Gráfico de barras, isso aqui uma leitura básica. Gráfico de setores circulares. Então, a escassez de pavimentação, né? Quantidade de rodovias asfaltadas no países que compõem o PRIC. Então, Brasil apenas 6%, na Índia 63%, na Rússia 67% e na China 80%. Gráfico de linhas, que é a variação do PIB, né? Então, vamos lá, um exemplo, essa linha aqui. Tivemos também isso aqui muito no mercado financeiro, o gráfico de linhas. Histograma. Isso aqui o histograma é mostrar em halls, né? Então, 76, 78, 78, 80. 80, 80, 94, 98, 100 e 106. Foi dividido em 4 classes de mesma amplitude, de 76 a 83,5. Então, esse 83,5 não entra no caso aqui. Então, tá vendo aqui? Ele começa no 86 e vai até 83,5. Entre 83,5 e 91. 83,5 e 91, essa barra branca aqui. De 91 a 98,5 e de 98,5 a 106. Tá? Isso aqui é um exemplo de histograma. Também temos o fluxograma, o organograma. A gente tem muito isso aqui, tem professores que gostam muito de usar isso aqui na aula de história, né? Fazer um fluxograma, mostrar, até mesmo para a gente ver uma grade de uma faculdade, sempre tem isso aqui, fluxograma. Ele vai mostrando qual matéria que você tem que fazer seguinte da outra. Tá? Então, esse aqui, infográfico, usado para transmitir conjuntos mais complexos de informações, de um modo visualmente mais atraente. Então, esse aqui é um infográfico. Tá? Tem no livro de vocês. Se vocês depois quiserem dar uma olhadinha, fala sobre os lixos espaciais, satélites que tem em volta da Terra, todos os lixos que nós temos aí. Tá? Então, aqui, falar medidas de posição. Média aritmética. O que seria média aritmética? A gente é representado pelo x', né? X tracinho em cima dele, sendo o rol x1, x2, x3, xn, é o número de rols. A média aritmética dos seus n elementos, que indicamos por x', é definido como. Então vamos lá. Exemplo. Seja o rol 1, 1, 3, 4, 4, 5, 5, 6 e 6. Então, para a gente fazer a média aritmética dele, nós vamos somar todos esses elementos. Somar 1, 3, 4, 4. Somar todos eles e dividir pela quantidade de elementos que nós temos aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 elementos. Então, vamos somar todos esses elementos aqui e dividir ele pela quantidade de elementos que nós temos. Essa vai ser a nossa média aritmética. Então, vamos somando tudo isso aqui, vai dar 40 sobre 10, vai dar 4. A nossa média aritmética é 4. Tá? Moda. Chama-se de moda, indicado por MO, né? O elemento de maior frequência no rol. Né? Então, é o número que mais se repete no caso aqui. Então, vamos lá. Nós temos, no caso, 1, 1, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6. Então, a moda dele vai ser o quê? Vai ser o elemento 5. Ele se repete mais vezes. Tá? Mediana. MD. Chamamos de mediana indica-se por MD o elemento central de rol que tiver um número ímpar de elementos ou a média aritmética entre os dois elementos centrais do rol quando tiver um número par. Então aqui, por exemplo, se nós temos um número par, nós vamos pegar o quê? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos pegar dois termos centrais, no caso aqui o 4 e o 5, vamos somar e dividir por 2. Tá? Essa aqui é a média aritmética quando nós tivermos um número par. Quando tivermos um número ímpar, no caso, por exemplo, aqui tivemos 1, 1, 2. Então, nós temos 3 elementos. A mediana dele será o número 1. Tá? Porque o número 1 ele estará no meio, porque ele vai ter um conjunto de elementos ímpares. Variância. Representado por essa letra grega aqui. Tá? Chama-se variância indicado por... Então, chama-se variância indicado pela letra... Essa aqui eu acho que é o sigma ao quadrado, né? A média aritmética dos quadrados da diferença entre cada elemento de rol e a medida aritmética
desse rol. Então, vamos ter aqui, por exemplo, o símbolo ao quadrado, né, é igual a, parênteses, x1 menos x', fecha parênteses, ao quadrado, mais x2 menos x', fecha parênteses, ao quadrado. E assim até chegar a xn menos x' ao quadrado, tudo isso sobre n, que é a quantidade de elementos que nós temos daqui. Tá? Então, exemplo. Tabela com notas de matemática de 3 alunos no 4º bimestre letivos. Então, nós temos aqui, o primeiro bimestre, nós temos a Ana, a Beatriz e a Clara. No primeiro bimestre, a Ana tirou 5,5, a Beatriz 6, a Clara 7. No segundo bimestre, a Ana 7,5, a Beatriz 6,5 e a Clara 6,5. No terceiro bimestre, a Ana 6, Beatriz 8, Carla 4,5. Quarto bimestre, 8, 6,5 e 9. Então, para a gente fazer a variância aqui, representado por XA, XB e XC, as médias de Ana, Beatriz e Carla, respectivamente. Então, XA vai ser a Ana, XB, Beatriz e XC, a Carla. Então, vamos lá. Vamos fazer isso aqui, né? XA vai ser 5,5, né? Vai ser as notas dela. 5,5 mais 7,5 mais 6, mais 8, sobre 4. Vamos ter esse valor aqui. Que é a média aritmética dele, né? O XB, vamos somar todas as notas delas e dividir por 4, porque são 4 bimestres. Vamos ter essa média aritmética aqui. XC é a mesma coisa. Vamos ter essa mesma aritmética aqui. Tá? A média aritmética de C, da Carla. Representado por I sigma ao quadrado de A, de B, de C, é a variância relativa às médias de Ana, Beatriz e Carla, respectivamente. Então, nós vamos fazer aqui a variância da Ana. Vamos pegar a nota dela do primeiro bimestre, menos a média aritmética, elevar ao quadrado, mais a média do segundo bimestre, menos a média aritmética elevada ao quadrado, mais a média do terceiro bimestre, menos a média aritmética elevada ao quadrado, mais a nota do quarto bimestre, menos a média aritmética elevada ao quadrado. Dividimos por 4, porque foram 4 notas, 4 bimestres, teremos o resultado de 1,0625. Tá? A de B é a mesma coisa, vamos pegar as notas dos bimestres dela e subtrair da média aritmética e dividir por 4. Então, nós temos esse valor aqui para a nota de Beatriz, tá? A variância de Beatriz. E a de C é a mesma coisa, pegar as notas e subtrair da média aritmética, que foi calculado anteriormente, e temos esse valor aqui. Então, aqui, desvio padrão. Chama-se desvio padrão, indicado pela letra em cima, a raiz quadrada da variância. Então, se nós percebemos aqui, ó, como nós temos esse 2 aqui em cima, nós vamos jogar esse valor aqui ao quadrado. Tá? Então, nos casos aqui, exemplo, calcule o desvio padrão considerado a variação encontrada nos exemplos anteriores. Então, o desvio padrão será da nota da menina elevado ao quadrado não, na raiz quadrada. Então, nós temos aproximadamente 1,0308. Então, vamos pegar esse valorzinho aqui, ó, esse valor aqui de 1,0625 e jogar na raiz quadrada. Tá? Obtivemos esse valor aqui. Tá? A de B é a mesma coisa e a de C é a mesma coisa. Tá? Então, aqui, note que, apesar de Ana, Beatriz e Carlas terem a mesma média, a de Beatriz teve um menor desvio padrão, o que significa que a que dispersou menos da média das notas, ou seja, teve a maior regularidade das notas entre as três. Então, significa que ela teve umas notas mais próximas da média entre as três meninas, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Essa foi a aula de estatística. Eu passarei os exercícios para vocês. Então espero vocês na nossa aula online, lá na plataforma. Valeu!